Então vamos lá, galera. Quem perdeu o início pega depois, aí a live fica salva e depois com edições aí no nosso canal do YouTube. Inclusive acredito que a agência vai colocar os gráficos ali também depois na hora da edição. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu acho que é fundamental, né? A gente percebe que é fundamental e eu fiz duas coisas. Primeiro, que hoje eu não convidei ninguém, eu queria realmente falar sobre isso, porque é um resumão, de certa forma, de tudo que a gente falou aqui, né? A gente falou desde o início das lives sobre saúde e eu venho falando sobre saúde integrativa sistêmica e tal, e talvez esse conceito seja novo para alguns, embora muito antigo esse pensamento sistêmico. Esse conceito de saúde integrativa é um conceito bastante novo. Eu até pedi que a galera trouxesse papel e caneta aí para a gente fazer um exercício daqui a pouco. E se a galera topar, a gente vai fazer um exercício aí. Mas o pensamento sistêmico, então, ele é um pensamento muito antigo. Agora, falar de saúde sistêmica e integrativa é algo novo, mas algo que a gente talvez já fizesse no passado, que a gente perdeu essa possibilidade de entender saúde nesse sentido, talvez não pela terminologia, né? E agora a gente retornou a entender saúde de uma forma integrativa sistêmica. O que significa isso? Desde o início das lives eu venho conversando com, não sei se vocês lembram, a primeira conversa, quem participou desde o início, foi com um coach financeiro, com a Marlise. Eu falei com a psicóloga, com a Letícia, que inclusive está aí. Falei com o André, o nosso nutricionista, que eu acredito que também esteja aí assistindo. Falei com o professor de educação física, além de eu estar presente o tempo inteiro e sou professor também de formação. Falei com um astrólogo, falei com um terapeuta, falei na live passada, que foi muito legal, falei com uma figura fantástica, um profissional que trabalha com Theta Healing e trabalha com aromaterapia, né, com cheiro, né, que parece muito óbvio, mas não é, né? Assistam a live depois. E o que isso significa? Significa que falar de saúde de forma integrativa parece óbvio, mas não é. Quando essas saúdes estão integradas, significa que elas se comunicam entre elas. E o próprio conceito de saúde, hoje em dia, é usado de uma forma errada. Não sei se vocês perceberam, mas eu não trouxe nenhum médico aqui. Até por entender que a gente é de uma área afim, a gente se conversa, se comunica, assim como os fisioterapeutas também, eu não trouxe nenhum. Mas estamos em lugares diferentes. Para a gente imaginar, hoje quando a gente pensa em saúde, faz um exercício aí, ó, sem papel e caneta. Pensa em saúde e tenta imaginar o que vem na sua cabeça, tá? E tem uma pesquisa que foi feita. Pensa no conceito saúde, pensa na palavra saúde. Qual é a imagem que vem na sua cabeça nesse momento quando você pensa em saúde? 90% das pessoas, quando pensa em saúde, pensa ou em hospital, ou em ambulância, ou numa cruz vermelha, que é o conceito de saúde, né? Principalmente no mundo ocidental, esse mundo que a gente vive aqui, né? No mundo oriental o conceito é um pouco diferente. E na verdade, esse é um conceito do sistema de saúde pública, mas nada a ver, não tem nada a ver com a saúde de verdade. Tem a ver, na verdade, com a ausência de saúde, com a patologia quando ela já está instalada, com a doença, com o socorro, né? E eu estou aqui tentando falar, na verdade, de algo que está anterior à instalação já da patologia, da doença, que é exatamente a saúde, quando o indivíduo está são, saudável, né? Infelizmente, ainda nesse mundo pré-pandemia, a gente recebia, ao invés de receber aluno, a gente recebia muito paciente. O que é o paciente? Aquela pessoa que foi no médico e que o médico orientou que após ter perdido a saúde, a maneira de ela retomar esse processo saudável era então entrar, por exemplo, numa organização de exercício físico, ou seja, nas academias, para exatamente receber uma orientação técnica por um professor de educação física.
Não tem nada de errado nisso. E o médico, enfim, encaminhar um paciente para que ele vire um aluno e deixe de ser um paciente, né? O problema é que a gente sempre espera, principalmente no mundo ocidental, as coisas chegarem num certo limite, onde já não é mais possível eu trabalhar em prevenção, para daí sim tomar consciência e resolver tratar o problema, né? E aí, na verdade, ele já é um problema, não é mais saúde, não é mais tratável, né? Então, quando a gente fala de saúde integrativa sistêmica, esse é um conceito que aqui na Fitness a gente já usa há muito tempo, há muitos anos. Na verdade, essa é a base da metodologia que foi criada lá em 1999. É isso mesmo. A gente já pensa sistemicamente como que esse indivíduo chega até a academia. Então, para quem é aluno e está me assistindo, para quem é professor ou ex-professor que já passou por aqui, vai entender o que eu estou falando. Os alunos talvez falem, nossa, agora caiu a ficha, por que funciona assim? Quando aquele aluno entra pela porta, ele me traz um problema, geralmente esse problema ele é trazido para a gente de uma forma muito rasa. Quando o aluno chega na academia, ele fala para mim o seguinte, a gente pergunta, qual que é teu objetivo? E aí o aluno fala para mim o seguinte, geralmente ele fala, tem dois objetivos que são os objetivos principais, emagrecer ou ganhar massa muscular, ou seja, ficar mais forte. E aí tem um terceiro também, que é o menos procurado. Eu tenho uma lesão e fui encaminhado e tal. E aí a gente percebe que aquilo que ele traz não é a verdade, não que ele esteja mentindo, mas às vezes nem ele sabe o que realmente o trouxe até essa unidade, até esse local, né? Geralmente o real motivo ele está escondido nas entrelinhas desse processo. O que significa isso? Aquele aluno que fala para mim que ele quer ficar mais forte, por exemplo, a gente começa como uma criança, né, a perguntar para ele o porquê. Então, ao invés de eu falar, nossa, e professor parece que sabe tudo, né? Professor de educação física geralmente, em geral, ele sabe tudo. Você quer o objetivo, então é por aqui, a receita de bolo está pronta. A gente não entende dessa forma e eu acredito que o mercado, a partir daqui, né, no final dessa pandemia, porque isso vai passar, passa a entender o ser humano de uma forma muito mais ampla e essa saúde de uma forma muito mais ampla. O que isso significa? Quando esse aluno diz para mim que ele quer ficar mais forte, ele na verdade está me falando o seguinte, eu tenho um problema. E esse problema não significa estar mais forte, mais magro, mais gordo, mais isso, mais aquilo. Significa que eu tenho um caminho que me trouxe até aqui, e eu tenho um objetivo que não está dito aqui nas minhas linhas. Vamos exemplificar esse processo. Você quer ficar mais forte por quê? Imagina um adolescente chegando aqui na academia. Você quer ficar mais forte por quê? Porque isso vai me fazer ficar mais saudável. E a gente sempre justifica pelo viés da saúde, porque esse é um viés aceito, embora não seja o procurado. Porque eu vou ficar mais saudável, isso é permitido falar. Mas você quer ficar mais saudável por quê? E aí ele fala assim, não, porque ficar mais saudável vai me trazer uma saúde melhor. E aí geralmente ele aponta, quando ele faz esse gesto do corpo fala, por exemplo, ele está me dizendo que na verdade o que ele está querendo ali é ficar mais saudável, ou seja, do ponto de vista estético, do ponto de vista da aparência. E aí a gente continua, mas por que do ponto de vista de saúde? Porque isso vai me trazer isso ou aquilo, geralmente mais autoridade, mais benefícios extras. E aí a gente vai nessa cadeia perguntando os porquês e os porquês e os porquês. Chega uma hora que o adolescente fala assim, porque daí de repente eu vou arrumar uma namorada, ou eu vou me inserir num grupo específico, ou eu vou ser aceito, né, a questão social, e a gente continua. Claro que de uma forma mais branda, e de uma forma através de associações e de figura de linguagem, mas de uma forma ou de outra isso sempre vai acabar em alguns pontos que são fundamentais. Geralmente vai acabar ou na família, ou num trauma, geralmente vai acabar num gatilho mental do passado, vai acabar em alguma coisa que não está bem resolvida. E está tudo certo vir procurar isso que não está bem resolvido no passado dentro de uma academia. O que às vezes o professor não sabe é que o que ele escolheu aqui não foi trabalhar com um psicólogo, com
O que ele escolheu aqui, geralmente, quando ele entra numa academia, ele não sabe e ele está buscando a resolução para o problema dele. Geralmente ele buscou uma academia porque ele já entendeu inconscientemente que a ferramenta que vai trazer isso, vai entregar aí, nesse processo, é o movimento humano. E aqui, nas academias, era onde deveria, sim, termos cientistas de movimento humano que trabalham através dessa ferramenta para melhorar a saúde, a qualidade de vida, o bem-estar, ou entendido como wellness, do aluno. Rafa está chegando aí, sabe disso? Fique à vontade para fazer pergunta no meio do processo, tá? Todo mundo me ouvindo, né? Galera, e o que isso significa? Ok, vamos imaginar o seguinte: as academias geralmente são entendidas como centro de bem-estar que trabalham só exercício físico. Sim, não. Se eu estou falando que saúde integrativa sistêmica, eu estou falando de saúde num contexto muito mais amplo de saúde, né? Tá aí a nossa psicóloga para afirmar isso. E aí vocês vão me perguntar, bom, se o médico trata de patologia, então o psicólogo também trata de patologia. Espero que eu não fale besteira, Letícia, me corrija se eu estiver errado. Infelizmente hoje é possível que isso aconteça, que a gente só vá procurar a psicóloga quando eu já estou com um problema instalado gigantesco de saúde mental, né? Mas não deveria ser assim, né? Trabalhar com psicólogo talvez devesse já estar lá no processo inicial, nas escolas, né? Onde a criança ela só vai trabalhar com orientador escolar, com psicólogo, com psicoterapeuta, quando ele tem alguma coisa que já foi diagnosticada. Ele não está no currículo normal das escolas, talvez deva estar aí num processo seguinte. Assim como a gente não tem nas escolas algo chamado, e agora está mais em voga, saúde financeira. A gente não tem orientação financeira, né, nas escolas. Não sei se existe uma intencionalidade em não ter, né, e essas crianças não aprender a lidar com a saúde financeira, mas é verdade que a minha geração, e eu venho lá, por exemplo, de uma inflação gigantesca, a gente não sabia lidar e o mundo mudou e a gente continua não sabendo lidar. A gente teve que aprender ao longo da vida, eu como empreendedor, a lidar com o financeiro. Alguns, inclusive, como eu, vão dizer o seguinte: olha, eu nem gosto dessa área, né? E aí eu geralmente passo a bola para alguém que entende muito mais do que eu de saúde financeira. Mas vamos lá. Eu coloquei até no enunciado aí dessa live um gráfico que a gente utiliza. Na verdade, a gente estava iniciando a utilização dele na fitness e com certeza pós-pandemia a gente vai usar ele com muito mais afinco, que é um gráfico, pode chamar de gráfico de teia, de roda, né? Da saúde integrativa sistêmica. Aqui na academia a gente chama de gráfico de saúde integrativa sistêmica. E o que significa isso? A gente elencou algumas áreas da saúde, e que a gente considera saúde, para fazer um diagnóstico. Antes de surgir esse gráfico, a gente fazia isso muito durante o tour, durante a conversa e durante o atendimento com um aluno. Às vezes com um cliente ainda, quando ele era cliente não tinha se tornado aluno, e na sequência já com um aluno. Está aí ó, a Pri Butra também, que é uma coach financeira, está aí, pode atestar aí, estou falando sobre saúde financeira agora. Então a gente criou um gráfico nesse entendimento de saúde num contexto muito mais amplo. A gente já falava antes da pandemia que inclusive de saúde pública, de políticas públicas. Por que política pública? Porque esse aluno que está treinando, possivelmente ele tem uma chance menor de estar enchendo lá hoje os consultórios médicos, as clínicas, os hospitais, porque a imunidade está alta, né? No meio dessa pandemia, por exemplo. Então vamos lá. O que esse gráfico diz? A gente elencou aí 6 áreas, são elas. E obviamente que essas áreas têm subdivisões, né? Mas as áreas no formato maior são elas: atividade física, alimentação, sono
relacionamento, financeiro e saúde mental. Então, saúde de movimento, né? Saúde de atividade física ou até mais de exercício físico, que é o que vai além da atividade física. Saúde alimentar, saúde nutricional, né? Saúde das escolhas do que a gente come. Saúde de sono, né? E eu costumo dizer que Deus ajuda quem madruga, não só quem cedo madruga, né? Por exemplo, eu tenho uma vida diferente da maior parte das pessoas que estão aqui possivelmente, e eu durmo sempre muito tarde e acordo também não lá muito tarde, mas o que? Minha rotina de sono é uma rotina diferente, mas é a minha rotina de sono, existe uma consistência nesse processo. Relacionamento, né? Óbvio, não só o relacionamento homem-mulher, casal, mas relacionamento com filhos, relacionamento com amigo, relacionamento na vida profissional também, com os colegas de trabalho, e saúde financeira, né? E aí eu te convido agora a fazer uma análise aí sobre como que estão essas saúdes. Essa foi a percepção e a intenção dessa live, a gente fazer isso de uma forma mais dinâmica. Por isso que eu pedi que todo mundo tivesse aí papel e caneta. Para quem não trouxe papel e caneta, porque está sem tempo de buscar um papel, uma caneta, a gente percebe que o tempo hoje em dia é uma grande desculpa, né? Mas para quem está realmente sem o papel e a caneta, tenta mentalizar isso, tá? Para vocês terem uma ideia, eu já fiz isso com um guardanapo de papel na rua e de vez em quando alguém fala, nossa, devia ter te encontrado antes, né? E essa pessoa hoje está me perguntando assim, quando é que volta à academia, porque eu quero treinar, né? Embora esteja online aí treinando. Bom, vamos lá então, vamos fazer uma análise de como que está a sua vida, a sua saúde de forma geral, e não só esse entendimento de saúde física, né? De saúde do corpo físico. E aí vale ressaltar uma coisa, moçada, aproveitando esse gancho, eu tenho ouvido muito se falar e me causa extrema dor no coração quando algum professor ou alguém chama algum professor de educação física de educador físico. Um educador físico, eu entendo que existam, né? Ou se coloquem assim, mas educador físico é aquele que educa somente o físico, somente o corpo, né? Nem existe na literatura educador físico. Até o governo do estado agora lançou um decreto e está lá, educadores físicos podem ou não podem atuar, enfim, né? Não gostaria desse título, porque na verdade não condiz. Professor de educação física é aquele que atua além do físico, né? Se o estereótipo de corpo mudasse hoje em dia estar um pouco mais, digamos assim, estar gordo mesmo, vamos falar a palavra, estar gordo fosse o estereótipo de corpo hoje em dia, como é que legitimaria a profissão de educador físico, né? Não existiria a profissão de educador físico, e sim de professor de educação física, que é o cientista de movimento humano. É isso que legitima a profissão. Então, quando se dirigir a um professor, chame-o de professor de educação física. Mas vamos lá, deu tempo aí de pegar um papel e uma caneta, né? E eu pergunto, de 0 a 10, por exemplo, hoje, se eu perguntasse para você, como é que está a sua saúde em relação à atividade física? Você está treinando? Está treinando há quanto tempo? Quanto tempo faz que você está treinando? Esse treinamento é um treinamento contínuo? Existe uma consistência nesse treinamento, uma constância? Ou seja, eu treino com regularidade, no mínimo 3 vezes por semana, durante no mínimo de 30 a 40 minutos? Existe essa regularidade? Legal, Pri. É legal colocar aqui, fica bacana, hein? Bom, de 0 a 10, quanto que é isso, né? Então percebo que muita gente vai ser exatamente isso. Talvez não 0, porque será que eu não caminho até a padaria? Agora eu não caminho mais, né? Mas será que eu não caminhava até a padaria? Será que eu não caminho dentro de casa? Então quando eu falo de atividade física, é nesse conceito de se movimentar. Se eu consigo ter uma regularidade, uma constância maior e trabalho isso por mais de 30 minutos, isso deixa de ser atividade física e passa a ser exercício físico. E é isso que a gente tem que buscar, exercício físico, né? Exercício físico, quanto de exercício físico? O máximo possível.
e o máximo possível no mundo atual, não se preocupem, dificilmente alguém vai entrar num super treinamento, de treinar de manhã, de tarde, de noite, com uma jornada gigantesca de exercício físico. Isso não acontece na vida real. Muito pelo contrário, há um subaproveitamento do exercício físico que exatamente a gente não tinha tempo para fazer. Era essa desculpa que a gente dava, né? Então, quanto que está essa atividade física, esse exercício físico, né? Convido vocês a me falar um pouquinho sobre alimentação, e agora me parece muito pertinente falar sobre alimentação, porque alimentação, né, quantos de nós não estão assaltando a geladeira? Que nota você daria de 0 a 10 para a alimentação? Né? A Pri colocou ali 1, e a galera não está vou chamar o Matheus aí para colocar aqui quanto é que está a alimentação dele aí, e a galera se dá um pouquinho mais a cara a tapa aí, né? A alimentação realmente, a minha antes da pandemia, por exemplo, ela estava ali um 8,5, 9, eu diria. Já fazia 1 ano e meio, por exemplo, e eu não estou fazendo apologia ao que eu vou falar aqui agora, foi uma coisa específica, mas fazia 1 ano e meio que eu não comia carboidrato, né? E eu passei a comer, foi um estilo de vida adotado, baseado em várias evidências, em estudos e tal, para minha questão específica, né? Eu confesso que nessas incertezas eu acabei também gerando uma série de ansiedades e diria que hoje de 8,5 caiu para um 6,5, 7 dentro daquilo que eu acredito que seja o ideal de alimentação, né? Legal, a Pri, ó, 8,5, melhorou, a alimentação tá top, hein? E aí a alimentação tem muito a ver, com certeza, um estado emocional, né? Eu estava falando com um colega ainda há pouco, falei, mas o primeiro órgão que sente é o coração, porque sente, olha, eu diria que o primeiro órgão às vezes que sente é o intestino. Não raras vezes que a gente tem alguma coisa que está gerando tensão e você não sente no coração, te dá uma dor de barriga, né? Então, quem é que sente primeiro verdadeiramente? E eu diria, tem algumas linhas, tá? Eu não estou aqui para... Tomara que o André esteja aí, talvez para me cortar daqui a pouco. Mas tem algumas linhas, inclusive, que dizem que o primeiro exército aí da imunidade é exatamente o intestino. É lá onde a gente faz essa primeira defesa, digamos assim, né? Então, legal. Passamos para a sequência. Se eu perguntar para vocês sono, e eu não estou perguntando da quantidade de sono, eu estou perguntando da qualidade de sono, né? Esse sono, ele é um sono restaurador, né? Porque tem gente, por exemplo, eu vou citar o Jô Soares, é um cara que dorme muito tarde, sempre dormiu muito tarde, e sempre, mas também não acordava muito cedo, né? Ao mesmo tempo, ele sempre disse que sono para ele de 4, 5, 6 horas no máximo era um sono restaurador. Isso vai de individualidade, né? Individualidade biológica. Eu confesso também que um sono de 6 horas para mim já é mais do que até diria rejuvenescedor. Até porque é no sono que a gente produz um hormônio chamado GH. E o GH, enquanto vocês vão dando as notas aí, eu vou falando sobre o GH e sobre o sono. Talvez um dos hormônios mais importantes do sono seja o GH, que é o hormônio do crescimento, que enquanto a gente está crescendo, ele serve para isso, para que você adquira a sua estatura. Tanto é que quem tem problema de estatura, dentre algumas técnicas, uma delas é a utilização do GH, que é o hormônio do crescimento. Mas esse hormônio tem outras funções, principalmente quando a gente para de crescer, né? O GH, na verdade, ele é um dos grandes responsáveis pela queima de gordura. Por incrível que pareça, ela acontece muito mais quando a gente está dormindo do que quando a gente está acordado. Por isso que é importante, às vezes, um jejum noturno, porque o jejum, quando a gente tem baixa na glicemia à noite, que é uma coisa normal, a gente tem uma tendência e uma disponibilidade de proteína, a gente tem uma possibilidade de criar, de acionar, né? Mais GH, né? De produzir mais GH e de liberar mais GH, essa é a verdade.
E esse hormônio do crescimento então serve para queima de gordura, ele serve para o sono restaurador, ele serve também, além do sono restaurador, para te deixar com uma aparência mais jovem, menos cansada. Não é à toa que quem dorme, talvez não pouco, mas quem dorme mal, tem uma aparência sempre mais envelhecida, mais cansada, né? Tem essas dificuldades. Como é que está o seu sono aí, eu te pergunto? Eu durmo o dia inteiro, me sinto cansado o dia inteiro, como carboidrato pra caramba, ou seja, não durmo bem, e como a minha alimentação é baseada em açúcar. E açúcar, gente, açúcar é viciante. Sabe para que açúcar ele está contido em quase tudo? Se você for pegar aí as folê, né? Sódio e açúcar, eles estão contidos em muito alimento industrializado. E açúcar serve para uma coisa na indústria alimentícia, para te deixar viciado. Açúcar vicia, é normal. Durante muito tempo eu percebi que só uma categoria de profissionais já tinha entendido isso há muito tempo e falava e defendia o uso descontinuado do açúcar, ou né, são os dentistas. Há muito tempo a gente escuta que açúcar dá cárie, né? Por que açúcar dá cárie? Açúcar não dá só cárie, ele proporciona uma série de fungos no organismo. Pessoas que têm problema com fungo recorrente, frieira, candidíase, uma série de outras doenças, né? Geralmente está muito associado ao consumo exagerado de açúcar. E quem que não come açúcar de forma exagerada? Às vezes esses dias eu fui pegar um amendoim, de certa forma é uma coisa saudável, né? E aí tem lá açúcar escrito de uma outra forma. Está lá, maltodextrina. O que é isso? Açúcar. Ah, mas é açúcar de baixo índice glicêmico. Mas é açúcar. Não deixa de ser açúcar, né? Eu tenho alguns nutricionistas aí me assistindo. Daqui a pouco eu ganho umas pauladas aqui. Mas vamos lá, não estou prescrevendo dieta, viu? Estou falando de um nutriente que realmente é um problema para a humanidade. E relacionamento, moçada? Como é que está o seu relacionamento hoje em dia? Relacionamento casal, relacionamento homem-mulher, relacionamento, enfim, hétero ou não, né? O relacionamento de casal, o relacionamento amizade, o relacionamento profissional entre colegas, né? Às vezes a nossa família é muito mais presente no ambiente de trabalho do que dentro da própria casa. Agora está se invertendo um pouco, porque a gente está obrigado a ficar dentro de casa. Chegou o André aí, nutricionista, acabei de falar de açúcar, não vou falar mais. Mas acredito que a gente tem alinhamento de propósito, não é à toa que ele é o nosso nutricionista aqui na Fitness por confiança e alinhamento de propósito, né? Mas como que está esse relacionamento hoje em dia? É um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, é um relacionamento falido? Agora que a gente está dentro de casa, a gente percebe, né? Nossa Senhora, como é que eu aguentei tantos anos? Ou então não, que legal, né? Uma pessoa legal, não conhecia ela. Estou conhecendo agora, nessa época de reclusão, né? Como é que está o seu relacionamento? Esse a galera não vai colocar aí, né? Principalmente se o namorado, o cônjuge, enfim, estiver por perto talvez ou assistindo essa live, né? Que nota você dá para esse relacionamento? Que nota você dá nessa época aqui, né? A gente percebe que tem muita gente que vem para academia, gente, não vem para exercício físico, vem para fugir, às vezes, de um relacionamento. E a gente vai tentar entender por que esse cara está aqui, e aí percebe lá, o relacionamento está ruim. Bom, de que forma o movimento, através do movimento humano, eu consigo resgatar essa pessoa, não para ela resgatar o relacionamento, mas para ela resgatar ela própria, a autoestima própria, né? Resgatar a autoimagem, se perceber dentro desse relacionamento, às vezes abusivo, né? E o relacionamento abusivo não dá só na violência física, às vezes é na violência verbal, às vezes é na violência da presença, às vezes é na violência da falta de presença, às vezes é na violência de acordar todo dia de mau humor.
né? E aquilo se torna um fardo a carregar. Por que aquela pessoa acorda todo dia de mau humor e aí vem a culpa? Bom, será que ela acorda todo dia de mau humor porque eu estou do lado dela? Ou será que isso é um componente dela? Será que do lado de outra pessoa ela acordaria todo dia de mau humor desse jeito? Ou sou eu responsável por esse mau humor? Né? Mas eu acordo bem, quer dizer, então, aí às vezes eu preciso, bom, se ela acorda de mau humor e eu acordo bem, meu bom humor deixa essa pessoa ainda mais de mau humor, então de mau humor fico eu também, né? E às vezes eu não consigo trazer essa pessoa para mim, eu tenho que, na verdade, compactuar com essa comorbidade, eu vou chamar, dessa pessoa, né? É uma doença pré-existente, eu acredito, pode ser um estilo, pode ser uma característica, mas se isso ao longo do dia, e agora a gente pode perceber porque a gente está em casa com essas pessoas, ao longo do dia isso se perpetua, isso continua, isso é transferido ainda para outras pessoas que no convívio, o que eu estou fazendo aí? Gente, Brita aí, saúde financeira, a galera não botou a nota aí, hein, do relacionamento, hein? E saúde financeira, como é que está a sua saúde financeira? Vitor, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Quando eu falo de saúde sistêmica, eu vou voltar a falar para a galera que entrou agora, eu estou pensando em saúde integrativa, sistêmica. Nada está fora. Eu vou dar um exemplo do que seria pensar separado, um sistema separado. Bom, estamos todo o Brasil vivendo uma pandemia, né? É como, por exemplo, se Florianópolis resolvesse evitar o contato social, fazer uma reclusão, e São José não o fizesse. O que isso adiantaria? Florianópolis não está separado pela ponte, aliás, Florianópolis vai além da ponte, né? Mas Florianópolis não está separado de São José. São duas cidades com territórios, sim, específicos, assim como o fígado é um, o coração é outro e o rim é outro, mas eles não funcionam separados, eles funcionam num sistema. Se eu tirar o coração, o rim e o fígado não funcionam bem, né? Aliás, nem funcionam. Se eu tirar o fígado, possivelmente esse coração vai sofrer, né? Se Florianópolis fechar o seu território, ou seja, evitar o contato social, as pessoas ficarem em casa, São José não, possivelmente a gente continuará tendo um problema sistêmico, né? E aí eu te pergunto, como é que está a sua saúde financeira? Uma coisa que a gente percebe muito claro é que quando a gente pede para esses alunos darem nota, eu estou bem em atividade física, em alimentação eu estou mais ou menos, em sono eu já estou ruim, em financeiro eu estou ruim, óbvio. Se o meu financeiro está ruim, será que eu tenho condições de dormir? Tranquilo? Será que se o meu financeiro está ruim, o meu relacionamento é bom? Né? A gente percebe muitas vezes que o amor acaba quando chegam os boletos, não é isso? Muitas vezes é isso, está tudo bem, está tudo certo, está tudo lindo, quando começa a questão financeira, o amor acaba. Será que eu consigo fazer exercício físico pensando que eu tenho que pagar aquela conta que vence amanhã, que se eu não pagar vai acontecer isso ou aquilo, né? Será que nesse período de pandemia eu estou conseguindo treinar em casa, sabendo que eu não fiz uma reserva de dinheiro para exatamente uma emergência? Quem tem uma reserva de dinheiro para a emergência? Eu vou até entrar no outro, eu acho que todo brasileiro fez uma reserva de dinheiro para a emergência quando pagou imposto, quando pagou INSS, uma série de coisas, mesmo que não tenha uma poupança própria, né? Mas ok, não vamos entrar nesse, porque daí é uma questão já de realmente sistêmica também, né? Mas, além disso, você tem uma poupança própria, você guardou um dinheirinho ali para exatamente essa crise que a gente não imaginou que aconteceria. Aliás, eu não imaginei que aconteceria duas coisas nesse ano. Essa pandemia e a ponte Hercílio Luz ficar pronta, eu consegui atravessar via ponte Hercílio Luz. Então são duas coisas inimagináveis, né? Vou até ouvir a Priscila aqui, ó, lembrando que saúde financeira não é estar rico. Sem dúvida, saúde financeira é você ter consciência da sua situação financeira e estar organizando as contas para chegar no seu objetivo. Fantástico, Pri, né?
Rico ou pobre, isso é uma questão, né, que vai além da questão realmente de saúde financeira. Tem gente que realmente nem passa, nem quer ser rico, é uma questão de escolha, né? Mas ser miserável também não é uma coisa que traz saúde, né? Se eu estou nesse momento precisando de um reforço, obviamente tem a questão de Estado, uma questão muito mais sistêmica, mas falando, por exemplo, de pessoas que estão empregadas, que são assalariados, como é que eu estou com essa questão financeira? Será que eu me organizei? E boa parte dos brasileiros realmente não sabe fazer isso. Falo por eu próprio, antes de ser um empreendedor, né, eu não sabia lidar e talvez nem saiba. Hoje tem pessoas que fazem isso para mim. Não consigo realmente lidar, né, com essa organização financeira. Felizmente hoje eu consigo, que tenho pessoas que façam. E como bom empreendedor, né, eu gosto de investir lá na frente, eu gosto de cuidar dos alunos, essa é a parte que me toca mais. Mas ter pelo menos a noção de que isso é importante e fundamental, é fundamental, né? Como é que está a sua saúde financeira hoje? Vitor, eu estou desesperado. Aproveita e fala com a Priscila depois aí, ó, né? Porque é exatamente no momento de crise que as ideias surgem, né? E aí eu tinha dar uma live aqui falar sobre isso, mas todas as grandes modificações aí ao longo da história, desde 70 mil anos atrás, aconteceram não num ambiente favorável, mas sim num ambiente de luta, de incertezas e tal. Vamos lá, e saúde mental? Letícia Ceruti, nossa psicóloga, está aí. Será que é importante saúde mental? Será que isso tudo está ligado realmente? Será que eu consigo... Eu percebo, por exemplo, que muita gente vem buscar saúde mental fazendo atividade física. Eu acho que é uma das maneiras, né? Uma coisa não está realmente dissociada da outra, né? Mas... eu até hoje vou dar uma entrevista para o meu filho, e uma das coisas que eu vou falar para ele é falar: pai, qual é o mal do século? As pessoas estão cada vez mais sofrendo de tristeza. O ser humano hoje sofre de tristeza. Eu acho que é o mal que mais mata. A gente fala que o que mais mata no mundo é o cigarro, né? Esses são os dados. E a segunda coisa que mais mata no mundo é o sedentarismo, ou seja, a falta de exercício físico. Só que, por que eu estou sedentário, ou por que eu estou fumando? Isso já é uma consequência, né? Do que? De uma saúde mental que já está abalada, possivelmente, né? Ninguém começa a fumar porque... não, tá tudo bem, eu não tenho que provar nada para ninguém. Geralmente começa a fumar lá muito novo, muito jovem, porque eu quero estar inserido em algum grupo, né? Eu acho que ninguém gosta do cheiro de cigarro a primeira vez que o sente. É porque aquilo é socialmente bacana, porque aquilo traz o status, porque aquilo traz isso ou aquilo, ou seja, uma significação e um encaixe em algum lugar que eu gostaria de estar, e que aquilo me faz, faz como se fosse um trampolim para que eu seja aceito naquele grupo. Isso tudo tem a ver com o quê? Com saúde mental, né? Se eu estou mentalmente tranquilo, se eu tenho uma tranquilidade no meu pensar, no meu agir, se eu tenho uma estrutura de valores coerentes, que vem possivelmente lá da família, de berço, tá? Mas aí não tem família, ok, como é que faz isso, né? E aí é dever de quem fazer isso, né? Porque as crianças, elas não nascem prontas, apesar de não ser uma tábula rasa, né? E as crianças que não têm família faz o quê? Dever de quem? Né? Há uma exceção, essas crianças que começam lá sem nenhuma estrutura, chegar a um determinado lugar, mas é uma exceção, né? Existia uma série de coincidências pelo caminho, possivelmente que ajudaram, né? E além de um alto nível de resiliência, mas para que eu tenha resiliência eu preciso ter uma saúde mental muito positiva, muito boa. E 90% das pessoas, possivelmente é um dado qualquer aqui que eu estou chutando, Letícia, não sei se existe esse dado, mas possivelmente 90% das pessoas, na verdade eu ouvi uma palestra ontem, mas eu não consigo me lembrar do dado, mas a maioria das pessoas tem uma tendência
a focar muito mais naquilo que é negativo e se vitimizar do que naquilo que é positivo, né? E gerar uma certa resiliência para chegar a algum lugar, né? E eu te pergunto, como é que está essa saúde financeira? Tem nota isso? Talvez nesse momento de crise, essa nota seja baixa. E antes da crise, se a gente for imaginar antes, como que era isso antes? Talvez tenha pessoas que vão colocar, falar, era muito pior antes, agora eu estou em casa recluso e está tudo certo. Eu ouvi esses dias, e a gente falou sobre astrologia faz uns 2 dias, e aí tinha não por um acaso, né, que eu tinha enfim, uma contextualização ali, signo de Áries e signo de Touro, né? Bom, o signo de Touro tá tudo certo, né? Porque antes era o seguinte, eu tinha preguiça e não podia sair de casa. Quer dizer, eu não saía de casa, mas existia uma cobrança. Agora tá tudo certo, eu tô em casa, né? Não posso sair, que droga, que ruim, tenho que comer, ficar em casa e tal. Então pro signo de Touro tá tudo certo, né? Pro signo de Áries está uma droga. O signo de Áries é muito mais dinâmico, né? E o signo de Áries falou, como é que eu faço para ficar em casa? Eu não posso sair, tenho que ficar trancado dentro de casa, como é que eu faço isso? Por um acaso isso me chamou a atenção, porque o meu signo é Touro com ascendente em Áries. Eu percebi que eu acho que eu fui registrado num dia diferente, que eu acho que eu sou Áries com ascendente em Touro, possivelmente, porque eu sou muito mais dinâmico do que tranquilo, ou pelo menos estou nessa fase, muito mais dinâmico do que tranquilo, isso já faz uns 20 anos. E aí eu te pergunto, qual que é essa nota? O Matheus acho que vai dar a nota dele aí para saúde mental, para chamar a galera para dar uma nota para isso. Gente, possivelmente olhando para as notas que vocês deram no imaginário ou no papel, está aí traçado um gráfico, um panorama de como que está a sua saúde e aonde você tem que atuar com mais especificidade. E aí é onde eu falo de saúde integrativa sistêmica, porque existe uma grande confusão. Existe também a medicina, por exemplo, integrativa sistêmica. Eu ouvi nas redes sociais, opa, acho que travou, hein? Voltou. Eu ouvi nas redes sociais uma única profissional falando sobre saúde integrativa sistêmica e achei um erro. Tá? No YouTube só tem uma única profissional, acho que vou começar a falar lá. Fala de saúde integrativa sistêmica, eu acho que para vender um programa de saúde integrativa sistêmica é de coach, que na verdade não é. Ali o que eu percebi é uma saúde multidisciplinar, onde eu tenho várias caixas, ou seja, vários profissionais, e se eu percebo, por exemplo, que a saúde mental daquele indivíduo, vou botar o nome aqui, se eu percebo que a saúde mental, nesse gráfico que a gente traçou aqui, do Matheus, está muito mais afetada, por exemplo, de nota 3, e a saúde de exercício físico, de alimentação, ali tem uma média 7, 8, onde é que eu preciso atuar primeiro? Eu preciso o quê? Encaminhar ele para o psicólogo, né? É isso que geralmente a medicina integrativa faz, ou que a saúde integrativa diz que é para fazer, mas eu entendo isso como multidisciplinar. Porque quando eu percebo isso do meu aluno, do meu paciente, do meu aluno, dependendo da área, eu não encaminho o paciente ou o aluno para a psicóloga. Eu converso com a psicóloga, eu tenho um entendimento primeiro e faço uma reunião com essa psicóloga e explico o que eu percebi. E nós juntos, integrados e com os outros artistas desse processo, ou seja, os outros profissionais, vamos tentar entender junto, não só como a saúde mental pode, nesse momento, que é um momento de emergência de saúde mental, e obviamente ele precisa conversar com a psicóloga, mas como que através disso tudo eu consigo dar base para tratar a saúde mental desse cara, né? É diferente de eu mandar para o médico e o médico olha para ele, é virose ou pede um exame, sem às vezes, eu falei olhar, mas às vezes nem olhar para esse paciente. Ele nem olha, ele pede um exame sem fazer uma anamnese. E talvez a parte mais importante de saúde integrativa sistêmica
É olhar para essa pessoa como uma pessoa, como um ser humano, e aí é o conceito de saúde saudável. Olhar para esse ser humano e perguntar, tentar entender quem que é esse ser humano, da onde ele vem, qual que é a história que ele conta, quais são os gatilhos mentais que eu, enquanto professor de educação física, sem entrar na área da Letícia, que é psicóloga, consegue perceber a olho nu e não microscopicamente, e já antecipar, né, no entendimento de que ele precisa ser encaminhado para a saúde mental, para conversar com a psicóloga, sem deixar de lado todas as outras estruturas de saúde, né? Ou seja, eu cuido do coração sem esquecer do fígado. Porque se eu intoxicar o fígado, meu coração vai sofrer lá na frente. Uma coisa que a gente percebe é que quando a gente muda e principalmente aquele que está mais complicado, todas as outras estruturas ou todas as outras saúdes vêm junto, né? A gente tem inclusive como missão, a gente destaca como missão na metodologia, melhorar a autoestima, certo? E a autoimagem. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Ou melhor, mudar hábitos e a autoestima. Não tem como desassociar hábito de autoestima. Você quer ver? Se eu melhoro meus hábitos, eu melhoro minha autoestima? Possivelmente sim. É bem provável que sim. Até porque mudar hábitos não tem nada a ver com emagrecer ou engordar ou ficar mais forte ou não. Mudar hábitos significa que você está dizendo para você mesmo que você é capaz de mudar alguma coisa, que você é vencedor, que você tem uma mente de campeão. Você venceu quando você muda um hábito, independente do resultado. O resultado já é o caminho, a estrada, o meio do processo e não o fim, né? Aliás, o fim não importa muito, o que importa é a estrada, né? Se a gente imaginar que hoje não é mais um dia, mas é menos um dia, a gente entende que a morte é uma coisa a ser alcançada, sim, né? E que ela é o fim. Então o importante é enquanto eu tenho vida, estou na estrada. Então hoje é menos um dia, né? E eu sempre falo, parafraseando meu pai, agora eu entendo meu pai quando ele, meio do nada de uma situação, está muito tranquilo, muito morno, ele olha para a gente e fala assim: acho que eu vou morrer. Quando eu falo eu acho que eu vou morrer, eu percebo a importância que a vida tem para mim enquanto ser humano, enquanto sujeito, e passo nesse entendimento da importância que a vida tem de vivê-la ao invés de reclamá-la. Mas ok, voltando lá, né? Quando a gente percebe que um desses sistemas melhora todos os outros. Se eu mudo o hábito, eu melhoro a autoestima. Se eu melhoro a autoestima, né? E melhorar a autoestima às vezes parte de uma coisa muito simples, né? De ser notado, por exemplo. Nossa, você mudou seu cabelo. Nossa, você está feliz hoje? Nossa, e aí isso melhora a autoestima e a gente não sabe a importância que as palavras têm, né? Mudando a autoestima, possivelmente eu melhoro meu, nossa, fui percebido, fui notado. Quando eu sou percebido, sou notado, eu trato de buscar uma melhora constante, trato de mudar hábitos, né? Óbvio que é algo muito simples aqui, mas muitas coisas acontecem dessa simplicidade. Se eu estou com problema no financeiro, aproveitar que a Priscila está aí, um problema financeiro geralmente ele não é um problema isolado, aliás, nenhum deles, eu estou falando aqui que nenhum deles é um problema isolado, mas o financeiro é uma constante. A gente percebe aqui, às vezes, muitas vezes, muitos alunos com problema financeiro, com dificuldade, e inclusive a gente estava criando um programa aí, que era, olha, se tem problema financeiro, então ok, trate o problema financeiro e a gente te dá um gás aí, né? Porque faz parte também é saúde, né? E cabe a um agente de saúde, transformador de uma saúde, olhar para todos os hemisférios, todos os lados que essa saúde se encontra. E aí, se eu estou com um problema com saúde mental ruim, meu financeiro já não está batendo, porque é assim. É possível que eu gaste mais dinheiro com uma alimentação que não vai me nutrir? Bem provável, porque o que eu estou querendo comprar não é comida, é felicidade, né? E felicidade é algo
que me parece tão difícil de encontrar ou de segurar, né? Talvez porque eu vou parafrasear aí Clóvis de Barros, que já está parafraseando outros grandes filósofos, né? O que é felicidade se não uma constante, uma somatória de várias alegrias, né? Então essa felicidade, esse estágio de felicidade, de potência de agir, como ele fala, vem do quê? De um somatório de várias alegrias. Então, ninguém é totalmente feliz ou totalmente triste, assim como possivelmente ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, assim como ninguém, né? Enfim, ninguém é totalmente saudável, 100%, não existe isso. Você sempre vai ter, porque você é uma relação com o mundo que você vive. Aliás, a Terra é um ser vivo, está provando isso agora, nesse momento, né? Quando ela resolve dizer assim, vocês estão me matando. Vamos refletir, olhar para dentro, para ser humano enquanto saúde integrativa sistêmica, e aí voltem a habitar esse planeta. Enquanto isso, fiquem em casa, né? Para mim isso não é uma crise, isso é uma oportunidade disfarçada. A gente tem a oportunidade de ressignificar esse processo, né? Dentro de várias saúdes. É possível então que, se eu estou tentando comprar felicidade na lanchonete e não no supermercado e não na feira, é possível que esse meu relacionamento não me traga uma felicidade ou alegria, porque se eu estou buscando isso lá na geladeira, se eu estou buscando isso no fast food, se eu estou buscando isso em outros lugares, possivelmente o meu relacionamento não está bom, certo? Possivelmente eu não tenho, e aí eu vou usar uma palavra para dar uma conotação, eu não tenho tesão de estar no relacionamento, nem tenho tesão de fazer exercício físico. E aí eu falo para vocês, galera, não dá para esperar o tempo ficar perfeito para agir. E agora eu vou atuar em causa própria como agente de saúde, sim, de saúde pública, porque sou servidor público que se sirva ao público, embora na iniciativa privada, mas não dá para esperar ter tesão para começar a fazer exercício físico. Feito é melhor que perfeito. Se não dá para começar na academia, inicie em casa. Busca, tem várias ferramentas online, não tem só a fitness. Segue o norte, procura. Tem um Rafael aqui que nem está mais na fitness, mas ele manda treino online. Tem todos os nossos professores mandando treino online. O que você está fazendo? Eu já percebo que, assim, no início, quando a gente começou a fazer as lives, tinha muita gente assistindo, muita gente. Agora, tem médio. E se a água não bater na bunda novamente, ou seja, se isso não aumentar, por isso que eu acho que toda mudança ocorre sob forte impacto emocional, se a coisa não acontecer, não virar, saúde vai continuar sendo supérflua ao invés de ser o principal. Saúde precisa estar, no meu entendimento, antes da economia, porque sem saúde eu não tenho economia, sem vida eu não tenho economia. Inclusive eu falo isso no outro canal, os empreendedores, tem um monte de dono de academia querendo que a academia abra. Falou, meu amigo, mas você está querendo que a economia abra por quê? Não, porque sem economia eu não vivo. Não, sem saúde você não vive. Teu setor não é econômico, é de saúde. Economia é consequência de uma saúde tranquila, né? Aliás, saúde econômica. Como é que está a saúde econômica desse país? Será que essa saúde econômica é positiva? E será que essa saúde econômica não é reflexo de todas as saúdes individuais desses seres humanos? E por que eu não posso cuidar da saúde individual dos seres humanos para que eu tenha uma boa saúde econômica? O brasileiro é um povo muito desconfiado. E por um acaso, todo povo desconfiado, todo país que tem muita gente desconfiada, são países que têm uma saúde econômica muito ruim. Os países mais desenvolvidos têm um baixo índice de desconfiança. As pessoas confiam umas nas outras, né? Isso tem a ver com o quê? Com que tipo de saúde, né? Com que tipo de saúde tem você ser honesto? Porque o mau julgador julga por si, né? Não é isso? Então, se eu sou desconfiado, se eu desconfio daquele sujeito, é porque possivelmente eu desconfio de mim mesmo, de eu próprio. Né? Quando eu não confio na minha equipe, por exemplo, que vão fazer os treinos adequados para
para os meus alunos, possivelmente eu tenho uma saúde ruim dentro do meu próprio negócio, que é um negócio de saúde, né? Então o André está falando aí, perfeito, vamos sair da quarentena melhor do que entramos. Parabéns pela live. Valeu, André. Eu espero que sim. Isso só vai acontecer se isso realmente for uma quarentena, talvez, né? Nós já estamos chegando aí perto de 30 dias, ou talvez uma setentena, né? Talvez 70 dias. Vamos ser muito radical. Porque eu acho que a hora da mudança é agora. A gente só vai mudar realmente se a gente tomar consciência. Consciência é saúde mental, consciência do financeiro. Como é que eu tomo consciência do financeiro no meio de uma crise? Já estou sem dinheiro. Se reinventa. Vai lá no nosso outro canal lá para entender, tem várias possibilidades. Já tem gente fazendo um monte de coisa. É numa crise que a gente percebe, e o povo brasileiro é criativo pra caramba, né? O povo brasileiro é aquele típico que diz, olha, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Não tem nada a ver com explorar, mas é da percepção do que é preciso nessa hora, né? Embora eu acho que o que mais precisa nessa hora é solidariedade, é olhar para o ser humano que está do lado. E esse é o conceito principal de saúde integrativa sistêmica, a solidariedade também, de olhar e entender esse ser como um ser humano, né? E aí, tem um outro conceito que eu queria falar, porque a gente cresce cheio de expressões que são trazidas, né? Muito do financeiro aí, por exemplo, Priscila, me corrija se eu estiver errado. A gente aprendeu ao longo de décadas e décadas de economia, de ser subdesenvolvido, que a questão da escassez, uma série de outros gatilhos, né? Se você for ver, por exemplo, as novelas, né? Nas novelas, o vilão é sempre aquele que detém o dinheiro. O bonzinho, o herói, é sempre aquele que não tem dinheiro. Geralmente é o pobre. E ao longo da história, aí por isso que eu acredito no brasileiro, né? Até por conta dessa saúde financeira, o brasileiro, eu acho que ele quer ser bom. Mas ser bom nesse entendimento e nesses gatilhos que são trazidos ao longo do tempo significa viver sem prosperidade financeira, né? Para eu ser bom, eu preciso não ter dinheiro. Para eu ser bom, eu preciso mandar embora todo o dinheiro que sobra, porque se sobrar dinheiro, eu sou arrogante, não sou humilde, sou uma pessoa, né, dessas que a gente conhece pelas novelas, por exemplo. Aí galera, fomos derrubados pelo tempo, mas eu queria deixar uma mensagem aqui, né? Deixar uma mensagem o seguinte, eu falava de gatilhos mentais, dessas coisas que a gente traz, de mitos aí, né? Um dos mitos é o seguinte, que me veio, enquanto eu falava aqui com vocês, me veio uma das coisas que eu ouvi ao longo do tempo, que é o seguinte, olha, sorte no jogo, azar no amor. Sorte no amor, azar no jogo. Como se uma coisa fosse incongruente com a outra. E ao longo da vida eu percebi, na verdade, que as coisas caminham juntas. É notável. Quando você tem sorte, por exemplo, quando a tua saúde financeira está bom, entendendo isso também como a questão do jogo e tal, mas no sentido positivo financeiro, quando a gente tem sorte em uma área, a gente tem sorte em todas as outras, como um efeito dominó, como um efeito borboleta, como uma pulverização dessa sorte. E é impressionante que quando a gente tem uma saúde positiva, a ponto de essa saúde transbordar, a gente consegue contagiar, e não contaminar, mas contagiar todas as pessoas à nossa volta. Então, para quem viu essa live, a mensagem é: contagie as pessoas à sua volta. Seja o sorriso no meio da tristeza, seja
a tranquilidade no meio da insegurança, no meio da dor. Convido vocês também, depois dessa mensagem, para treinar comigo. Hoje, eu nem sei a aula que é hoje, acho que é step, está tudo preparado aqui. Mas é uma aula de step, leg step, onde a propulsão é feita com os nossos próprios pés. Não espere para depois, vem treinar agora, começa pela saúde física, né, de atividade física, e estenda isso para a alimentação, para o sono, para o relacionamento, para o financeiro, para a saúde mental. E se precisar de ajuda, chama a gente, que a gente encaminha com conversa e não encaminha fechado estanque. Beijo no coração. Vou encerrar agora para começar daqui a 2 minutos. Valeu, obrigado.